Então, portanto, amado, a verdade é que você precisa ter cuidado, porque nos dias de hoje, essa ocupação do apóstolo Paulo continua de pé, continua presente. E o apóstolo Paulo não está aqui fisicamente como eu, mas o Espírito Santo está aqui para nos orientar, para levantar homens de Deus, vários homens de Deus ao redor do mundo, para advertir a você e dizer, cuidado com as introduções, com as novidades que estão introduzindo o Evangelho. Porque essas introduções do Evangelho, diz o apóstolo Paulo, alguns querem transtornar o Evangelho, sendo que o Evangelho é o mesmo Evangelho. O Evangelho ele não muda, o Evangelho é imutável. E por isso o apóstolo Paulo diz, se descer um anjo do céu para te falar alguma coisa nova a respeito do Evangelho, você não deve aceitar. Ainda que você tenha experiências visionárias, ver anjos e ver movimentos e coisas que acontecem ao redor, você deve estar firmado no Evangelho genuíno da palavra de Deus. Nesse segundo tema em que o apóstolo Paulo está assim estarrecido pela mudança rápida dos irmãos da igreja de Galácia, ele continua dizendo o seguinte, assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. O apóstolo Paulo é enfático, ele é repetitivo, ele é forte em falar, qualquer introdução ao evangelho é maldição. Maldito quem introduz novidades que não foram ensinadas pelas Escrituras, malditos que ouvem esse evangelho anátema e o seguem, maldito todos aqueles que introduzem novidades no evangelho, a fim de fazer o evangelho mais light, fazer o evangelho mais moderno. O evangelho não precisa de ser transformado, o evangelho é o poder de Deus. O evangelho ele é o evangelho que transforma e que nos faz viver uma nova vida, preparando-nos para encontrar com o Senhor Jesus. Finalmente, nesse segundo tema, em que o apóstolo Paulo está assim estarrecido com a inconstância dos irmãos de Gálatas, ele vai e menciona o seguinte fato, versículo 10. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando a homens, não seria servo de Cristo. Finalmente, a quem os pregadores atuais querem agradar? Porque verdadeiramente o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus, porém é um Evangelho de renúncia. Evangelho que nos convida a quando nós sairmos do mundo e vir para o Evangelho, nós vamos virar as costas para o mundo e vir para o Evangelho. E não virmos para o Evangelho e tentarmos trazer algumas coisas do mundo para adicionar ao Evangelho, a fim de que o Evangelho se torne mais aceitável, que o Evangelho se torne mais atrativo, para que o Evangelho se torne mais light, ou seja, mais leve, mais soft, mais suave. Não, nós precisamos lembrar que Jesus Cristo, ele foi até a cruz do Calvário, renunciou à sua própria vida para agradar a Deus e desagradar a Satanás. Portanto, o Evangelho, ele é o poder de Deus, mas ele nos convida a viver uma vida de renúncia. Eu quero te chamar para o último tema desse pensamento do apóstolo Paulo, aqui no capítulo 1 de Gálatas, porque este é a parte final desse texto e o apóstolo Paulo agora passa a fazer uma descrição muito importante, a qual eu queria convidar a sua atenção. A partir do versículo 11 até o versículo 24, o apóstolo Paulo agora ele fala especificamente do genuíno evangelho. Preste atenção aos detalhes desse terceiro tema do capítulo 1 de Gálatas. Preste atenção. O apóstolo Paulo menciona a sua lida no evangelho. Ele começa dizendo assim: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. O evangelho que eu estou anunciando, irmãos, ele não é evangelho produzido pela mente de homem algum. O evangelho que eu estou pregando a vocês é o evangelho, diz o versículo 12. Preste atenção. Porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Evangelho revelado, evangelho de Cristo puro e genuíno. Versículo 13, o apóstolo Paulo começa agora, esse é o texto que dá base ao nosso tema deste momento, que é o testemunho do apóstolo Paulo.
Exatamente nós intitulamos este momento de conversação com você sobre esta palavra como testemunho do apóstolo Paulo, porque aqui ele começa a dar o seu testemunho e através do testemunho do apóstolo Paulo nós podemos conhecer e reconhecer o genuíno evangelho. E o texto diz a seguir: porque não recebi, melhor dizendo, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo, porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Paulo quis dizer aqui que antes de ele ter a experiência de salvação com Jesus Cristo lá no caminho de Damasco, o apóstolo Paulo quis dizer assim: antes que eu viesse ao evangelho, eu era religioso. Eu era judeu religioso. Eu estava envolvido com a religião. E eu era praticante da minha religião. Eu era sério na minha religião. E como eu tinha autoridade, como eu era um homem cheio de autoridade na soldadesca romana, então eu comecei a pedir cartas de autorização para perseguir a esses aos quais na época era chamado de seita. O evangelho de Jesus Cristo estava sendo chamado de seita. Sabe por quê? Porque o evangelho de Jesus Cristo estava indo de encontro a todos os princípios religiosos da época. E quero te falar uma coisa nessa noite, ou nesse momento, é que o evangelho genuíno hoje, no presente momento, também é considerado por muitos como seita. Sabe por quê? Porque não vai segundo o curso deste mundo. Sabe por quê? Porque o evangelho está sendo buscado aos que buscam o evangelho genuíno, estão buscando viver o evangelho puro, genuíno, conforme a palavra de Deus. E por viver a palavra de Deus, necessita renunciar ao mundo, necessita romper os laços com o mundo. E à proporção que você rompe os laços com o mundo, você não anda de acordo às correntes deste mundo, você não anda de acordo às religiosidades ou à religião, mas você anda de acordo ao Espírito. E por essa razão, muitos servos do Senhor Jesus Cristo estão sendo considerados por todos os lados ao redor do mundo como seita, como radicais, como alguém que não pode cooperar com a salvação de muitos, porque vive um evangelho radical. E o apóstolo Paulo, nesse tema e nesse texto, ele é bastante enfático. Ele diz: qualquer adição ao evangelho seja anátema quem produz estas adições. Portanto, é extremamente perigoso as adições, as muitas adições que nós hoje vemos ao redor de nós no evangelho. Mas o texto continua dizendo o seguinte, versículo 15: mas quando aprove Deus,